Bom, pessoal, estamos de volta aqui. Nossa aula 2, a gente começou falando de agregados de dados homogêneos, né? Vetores, matrizes, que são estruturas que vão servir aí para a gente armazenar dados de um mesmo tipo, né? Em estruturas maiores para facilitar a manipulação, justamente quando a gente tem muitos dados que precisam ser analisados, comparados, ou que se precisa buscar algum dado dentro. A gente também falou de um outro exemplo de agregados de dados homogêneos, que são as strings, certo? Que são as cadeias de caracteres. Falamos de alguns detalhes, algumas funções que vão existir, que a gente pode usar para manipular essas cadeias de caracteres. O que a gente vai falar hoje são de agregados de dados heterogêneos, que são uma forma aí, são estruturas que a gente chama os structs, que são um certo tipo de dado que a gente pode agregar vários outros tipos de variáveis num mesmo bloco, no mesmo conjunto. Então vai ser bastante útil quando a gente tem problemas onde a gente precisa ter um certo nível de abstração, tá? No tipo de dados que a gente vai estar usando. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Com os conhecimentos que a gente tem hoje de vetores, se a gente quisesse fazer, por exemplo, uma lista telefônica, né, onde a gente armazenasse o nome de pessoas, o número de telefone, o endereço e a idade de cada uma, a gente precisaria aí ter 4 vetores diferentes, né? Fazer um vetor de string para nome, outro vetor de int para idade, por exemplo, outro vetor de int para o telefone ou de string e outro de string para o endereço. Então teria que ficar criando vários vetores, certo? Então foi desenvolvido dentro da linguagem C uma forma de abstração, né, de estrutura, que permite que a gente crie uma abstração e coloque todos esses elementos, por exemplo, idade, nome, telefone, endereço, dentro de uma unidade, né, que é uma estrutura, que a gente pode chamar então de pessoa. Isso também é conhecido como registros, mas o nome mais comum é structs mesmo, de estrutura, tá? Então eu deixei um link aqui de um material interessante, caso vocês queiram dar uma aprofundada ou ver mais exemplos, tá? Mas então uma struct é um tipo de variável nova que a gente vai criar, que ela vai conter então um conjunto de outras variáveis de diferentes tipos. Então, por exemplo, a gente poderia definir uma estrutura chamada data. E essa data ela contém 3 outros campos, que é o dia do mês, o mês e o ano, por exemplo. Então a gente teria uma variável do tipo data, e essa variável, né, teria então 3 campos diferentes. Mesma coisa, outro exemplo é um carro que pode ter 3 propriedades, né, 3 variáveis, que é o nome, o ano, a quilometragem atual dele. E outro exemplo também é uma pessoa que pode ter um nome, data de nascimento, peso, CPF, RG, tudo isso. Mas vai ser então uma variável chamada de pessoa, de carro e de data, ok? Então deixa eu dar um exemplo para vocês aqui de como a gente cria uma estrutura. Depois a gente vai depois eu mostro aqui a questão de manipulação. Mas por exemplo, pegando no Dev C++, né, ou pegando em linguagem mesmo de programação, se a gente quisesse definir uma variável, então uma estrutura chamada data, que tem dia, mês e ano, a gente pode declarar essa estrutura lá no começo do código dessa maneira aqui, ó. Escrevendo struct, né, para passar para o compilador, ó, estamos criando uma estrutura do tipo data. Pode ver que eu botei em maiúsculo aqui para a gente ter uma ideia de que é um tipo específico, né? Até a gente não falou disso, mas eu costumo deixar todas as variáveis em minúsculo, pelo menos a primeira frase, as constantes, os defines em maiúsculo, e estruturas e outros tipos de dados com a primeira em maiúsculo. Isso é uma forma de quando a gente está lendo o código, tu já ir associando o que é cada coisa, tá? Então a gente vai criar uma struct, vai dizer o nome dela, o tipo que a gente está criando, vai abrir e fechar chaves aqui e colocar o que tem dentro dessa struct. Então, nesse caso foi colocado um int para guardar o dia, um int para guardar o mês e um dia para guardar o ano. Então assim a gente define essa estrutura aqui. E quando a gente for utilizar, por exemplo, no método main lá ou em outro lugar, a gente pode criar
uma variável do tipo data. Dessa forma, eu escrevo struct data, né, para avisar que é do tipo data, e hoje é o nome da variável. E aí, para acessar esses dados da variável hoje, então, da estrutura hoje, vai ser sempre dessa maneira aqui, ó. Se eu quiser guardar dentro do dia o dia 2, eu vou fazer então hoje, que é o nome da variável, ponto dia, para acessar o elemento dentro da estrutura, e aí coloco o valor que eu quero. Se eu quiser colocar então dia 2/3/2015, eu vou colocar, que foi o dia da última aula que eu dei de algoritmos, foi 2, eu coloco 2 no dia, 3 no mês e 2015 dentro do ano. Então a gente sempre vai manipular e fazer o acesso através do ponto nessa estrutura, tá? Então aqui eu deixei ó, acesso aos membros, que chama de membro, né? Cada um desses elementos é feito através do ponto. Então variável ponto membro, ok? Outra forma que a gente pode fazer a declaração de estrutura é botar type def na frente de struct. Isso aqui é uma diretiva para o compilador para dizer, ó, a gente está definindo um tipo de estrutura data, que vai se chamar data. O que vai mudar? Quando a gente for inicializar uma variável do tipo data lá, que é o caso contrário aqui, a gente não vai precisar ficar escrevendo struct na frente toda hora. Eu até prefiro não ter que ficar escrevendo struct. Só que para isso tem que mudar um pouquinho, né, a declaração, botar type def struct e daí depois das chaves aqui, ó, o nome da estrutura e ponto e vírgula. Então, eu vou trabalhar dessa forma nos exemplos sempre, tá? Mas as duas formas funcionam. Beleza. Então eu vou fazer um exemplo. Essa parte do conteúdo ela não é tão grande, pessoal. Mas eu vou fazer um exemplo aqui com vocês de como a gente pode usar uma estrutura e depois a gente tem os exercícios aí para vocês fazerem também. Então essa aula é bem rapidinha. Vamos lá, então esse exercício ele diz o seguinte: criar uma estrutura chamada paralelepípedo, tá? Que vai ter os seguintes membros: largura L em metros, altura H em metros e comprimento C em metros, e a densidade D em quilogramas por metro cúbico. Então a gente vai ter quatro membros aí nessa estrutura do paralelepípedo que vão definir propriedades desse paralelepípedo: altura, largura e comprimento, e a densidade, tá? E aí o que a gente tem que fazer? Fazer um programa que inicializa uma variável do tipo paralelepípedo, ou seja, a gente vai declarar uma variável desse tipo, vai ter que receber do usuário os valores de cada um desses membros, então o usuário vai ter que entrar com a largura, altura, comprimento e densidade, e a gente vai ter que implementar 3 funções, então, que vão usar esses dados desse paralelepípedo. A gente vai fazer uma função que se chama calcula área, que tem que imprimir na tela então a área total desse paralelepípedo, ou seja, o somatório das áreas dos 6 lados dele. Calcula volume, que imprime o volume então desse paralelepípedo, que é comprimento vezes largura vezes altura. E calcula a massa, que é para calcular a massa desse paralelepípedo. A massa depende da densidade e do volume, né? Então, sabendo a densidade, sabendo o volume, a gente calcula aí a massa desse paralelepípedo, tá? Então, nós vamos fazer o usuário tem que informar essas entradas e a gente tem essas 3 funções que a gente tem que implementar e executar, tá? Então, vamos lá. Deve ser vamos criar um novo projeto aqui. Aplicação de console, como sempre. Vamos colocar aqui, ó, aula 2, paralelepípedo. Não podiam ter achado um nome menor para paralelepípedo. Vamos lá. Deixa eu criar uma pasta aqui que eu esqueci. E temos aí nossa estrutura, né? Vamos dar um Ctrl S aqui para salvar esse projeto e já colocar o main com o nome aula 2 paralelepípedo.c. Beleza, tira isso aqui que são os comentários. Tá aqui o nosso programa. Lembre-se sempre de deixar o return, né? 0 no fim do programa, porque essa função é do tipo int. Então tem que voltar a função main.
Vamos lá então, a gente precisa declarar primeiro uma estrutura paralelepípedo. Então vamos voltar aqui no slide, ó. A declaração é sempre fora do main. Então vamos criar aqui, ó, um type-def struct abre chaves paralelepípedo e vamos colocar os membros agora. Largura, altura, comprimento e densidade. Vamos colocar inteiro, vamos colocar em double. Acho melhor botar em double, porque daí caso o usuário queira colocar 1.5 metros, né, números quebrados, números decimais, ele pode usar. Então, vamos fazer tudo com double. Double L, double H, double C e double D, que é densidade, tá? Se vocês quiserem botar aqui largura ou altura, né? A altura não tem H, mas tudo bem. Ou vocês podem deixar comentado aqui do lado, né? Lembre-se sempre de deixar bem legível o código. Beleza. Então, olha só, definimos uma estrutura do tipo paralelepípedo. E agora, lá dentro do main, a gente pode criar, então, um paralelepípedo P. Vamos chamar ele de P. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é receber do usuário, então, os valores desses membros. Bom, vamos imprimir na tela o seguinte para o usuário. Digite a largura do paralelepípedo. E agora a gente dá um scanf aqui. E detalhe, né? Como é que a gente vai fazer isso aqui agora? A gente tem que ler um double, então LF. E, no caso, a gente quer guardar, então, dentro da largura do paralelepípedo. Então, a gente tem que fazer o seguinte, ó. O endereço de p.l. Isso quer dizer, então, que a gente está pedindo para guardar a leitura do número dentro da variável, né, dentro de p.l, que é a largura do paralelepípedo, ok? Então é o endereço na memória do PC onde a estrutura paralelepípedo está e onde a largura está guardada. Depois, será que vai dar certo? Vamos compilar aqui e ver se vai dar certo. Isso aí. E aí eu repito esse procedimento para a altura, para o comprimento, e para a densidade. Certo? Ó, então a gente já fez as entradas de dados. Ok? Acho que faz sentido, né? Vamos imprimir aqui na tela também, aí vocês já aprendem a dados do paralelepípedo. Aí eu posso fazer tudo numa linha esse printf, tá? Vou fazer, ele vai ficar bem grande. Porcentagem LF. Aí eu vou colocar aqui largura, ponto, 2 pontos, porcentagem LF, altura, 2 pontos, porcentagem LF, comprimento, porcentagem LF e densidade, porcentagem LF. E aí aqui depois da vírgula, né, no print, vou fazer, ó, p.l, p.h, p.c, p.d. Certo, pessoal? Então essa é a forma de a gente acessar os membros da estrutura. A gente sempre vai usar o P, né? Vai ter a variável que a gente está manipulando e qual membro que a gente quer acessar, tá? Dentro da estrutura. Vamos executar aqui.
Então, olha só, digite a largura do paralelepípedo 1, a altura 2, comprimento 3 e a densidade 4. Deixei assim só esses números só para dar um exemplo, né? E aí ele imprimiu aqui, ó, dados do paralelepípedo, largura 1, altura 2, comprimento 3, densidade 4, tá? Então ele leu certinho esses dados e guardou dentro da estrutura, ok? Então tá, o que temos que fazer agora? Fazer 3 funções, calcula a área do paralelepípedo, calcula volume, calcula a massa. Olha só, função calcula a área, então. Ela tem que receber como parâmetro um paralelepípedo, né, P, e imprimir na tela a área total. Então a gente vai ter que calcular a área dentro dessa função e dar um printf ali para exibir o resultado. Primeira coisa, então, vamos declarar os protótipos dessas funções. Elas vão ter retorno? Bom, aqui não está falando nada de retornar, né? Está falando só de imprimir na tela. Então, elas vão ser do tipo void. Então, void calcula a área. Paralelepípedo P. Esse vai ser o protótipo dessa função. E aí ele vai se repetir para as outras. Calcula volume. E calcula massa. Isso aí. Então essa função vai receber como parâmetro um paralelepípedo que a gente manda. O fato da variável se chamar P, pessoal, não quer dizer que tem relação alguma com esse P aqui. Isso aqui só está dizendo que dentro da função calcular área, qualquer paralelepípedo que for mandado pela função, numa chamada de função, ele vai receber o nome de P dentro da função void calcular área. Isso a gente vai falar um pouquinho mais depois. Mas é só para avisar vocês já agora que esse P não tem nada a ver com esse. Essa variável paralelepípedo P aqui que a gente declarou, ela só existe dentro do main, dentro dessa função. Quando a gente chama uma função e passa isso aqui para lá, essa função aqui está recebendo uma cópia dessa variável, tá? Então é outra coisa já, é outro escopo. Por isso que dá para deixar P que não vai ter problema, tá? Vamos fazer essas funções. Eu poderia colocar essas funções antes do main ou depois, né? O importante é ter os protótipos em cima para avisar o compilador que existe essa função. Então agora vamos fazer a declaração dessas funções. Então, olha só, a declaração, nós vamos tirar esse ponto e vírgula e botar as chaves, né, para cada uma dessas funções. Então, olha só, a primeira função, pessoal, calcula a área. É para imprimir na tela a área desse paralelepípedo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável aqui só por fins didáticos, tá? Double área, que vai guardar, então, o quê? Qual que vai ser a área, pessoal? Bom, a área do paralelepípedo vai ser... Tem 6 lados, né? Então a gente tem que calcular a área desses 6 lados e somar elas. No caso aqui, ó, uma dessas áreas vai ser o comprimento vezes a largura, que é essa área aqui, só que tem duas, uma em cima e uma embaixo. Então, uma parte dessa área é 2 vezes C vezes L. Outra é dessa lateral aqui, que é a altura vezes comprimento. Vezes 2, que tem dos dois lados, né? E depois a área aqui, que é a altura vezes largura. Vezes 2, porque tem os dois lados. Então a fórmula de cálculo da área do paralelepípedo é 2 vezes P ponto L. E de onde é que está vindo isso? Esse P aqui é desse paralelepípedo aqui, né? Que foi recebido, desses dados que foram recebidos. P vezes L vezes P ponto L vezes P ponto C, largura vezes comprimento, mais 2 vezes paralelepípedo ponto largura, vezes paralelepípedo ponto altura, mais 2 vezes paralelepípedo ponto comprimento, vezes paralelepípedo ponto altura. Essa é a área. Vamos conferir aqui, ó, largura, comprimento, altura, comprimento, altura.
Isso aí é a área, pessoal. Então a gente tem que imprimir isso aqui na tela para o usuário. Printf. Eu vou botar um /n aqui que faltou. Printf área, dois pontos, porcentagem LF, né, que é um double, e passo a área aqui para imprimir na tela. Fechou? Vamos compilar aqui. Tudo certo. Volume, pessoal. Volume, mesma coisa. Podemos criar uma variável aqui, volume, e o que vai ser igual a... Vocês veem que a gente já está declarando a variável e já está inicializando ela, né? p.largura vezes p.comprimento vezes p.altura. Isso aí é o volume, né? Largura vezes comprimento vezes altura. Então a gente imprime na tela agora o volume. E a massa, pessoal, vai ser o volume vezes a densidade, correto? Eu acho que é. Então, isso é o volume em metros cúbicos vezes a densidade, que é massa por metro cúbico, né, a unidade. Então, quilogramas por metro cúbico. Então, a nossa massa vai ser igual a P.D, que é a densidade, vezes o volume, que, olha só o que a gente pode fazer aqui, ó. Calcula volume. Ah, não dá não. Vezes, então, isso aqui, ó, que é o nosso volume. Então a gente poderia copiar essa variável para cá, double volume, e aí fazer aqui, ó, P vezes D vezes volume. E aí imprimir a massa aqui. Certo? Vamos ver. Compilou, beleza. Então, calcula a área, calcula o volume, calcula a massa. Vamos fazer aqui chamadas dessas funções. Então, chama a função calcula a área, passo P, que é o paralelepípedo. Aqui, ó, a gente está dentro do escopo do main, então esse P se refere a esse paralelepípedo dentro do main, ok? Calcula volume e calcula massa. Coisa importante aqui, pessoal, a gente tem o paralelepípedo P, então, que a gente declarou, inicializou, imprimiu. Quando a gente passa uma estrutura numa função, o que acontece dentro do teu programa é que aqui, ó, dentro da função, é criada uma cópia desse parâmetro que a gente passou como argumento aqui. O que quer dizer isso? Que lá dentro do programa, dentro do escopo da função calcular área, é criada uma nova variável P, e todos os dados, todo o conteúdo da variável que foi enviada como parâmetro é copiado. Então, esse P aqui não tem nenhuma relação com esse P aqui, só os mesmos dados, tá? Mas é uma outra entidade na memória do computador. Isso vai ser importante porque quando a gente trabalhar com ponteiros, a gente vai permitir ter funções que manipulem variáveis que estão dentro de outros contextos, que eu vou chamar de contexto a função onde uma variável está declarada dentro, tá? Então, estejam cientes que dessa forma a gente está fazendo uma cópia da variável. Então, por exemplo, na aula sobre funções que a gente teve de revisão, passou um caminhão destruindo aqui a rua. Enfim, quando a gente passa um int, por exemplo, é sempre feita uma cópia. Quando a gente passa um double, é feita uma cópia. É criada uma nova cópia, né, na memória. Nada impede aqui, pessoal, a gente usar outro nome também, né, para essa variável. Isso é outra coisa importante, né? Se quiserem botar P2, PA, só que tem que lembrar, né, de mudar todas as variáveis, todos os elementos aqui para PA, ok? Então tá. Tá pronto o nosso programa aí, vamos executar ele. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos botar a largura do paralelepípedo como 1, como 2,
2 metros. Altura do paralelepípedo 1. E o comprimento do paralelepípedo vamos botar 4. Então, em termos de volume, olhando por cima, o volume vai ter que ser 8 metros cúbicos. A área vai ter que ser aí 8, 16, uns 22, talvez. 24, vamos ver. E a densidade, vamos colocar 1 kg por metro cúbico. Então, aqui os dados do paralelepípedo: largura, altura, comprimento, densidade, área 28, volume... Opa! Eu esqueci de botar aqui, pessoal, porcentagem. Vamos de novo. Largura do paralelepípedo 2, altura 1, comprimento 4 e densidade 1. Então, dados do paralelepípedo: 2, altura 1, comprimento 4, densidade 1, área 28, volume 8, né? E massa 8. Óbvio, né? 1 kg por metro cúbico vezes 8 metros cúbicos dá 8 kg. O que é importante aqui? Faltou um /N e faltou colocar as unidades, né? Então eu colocaria aqui na M2, só para saber que é metros quadrados. M2, M3, né? Para dizer que é metros cúbicos, e aqui quilogramas. Acho que é sempre importante deixar a unidade, né? Para ficar mais fácil. Até aqui poderia colocar, digite a largura do paralelepípedo, metros. Coloca um M aqui. E aqui quilogramas por metro cúbico. Vamos de novo aqui. Opa. Então, largura 2, altura 1, comprimento 4, densidade 1. Olha assim, a área 28 metros quadrados, volume 8, massa 8. Certo, pessoal? Então aí fizemos nosso primeiro programinha que usa uma estrutura dessa forma, ok? Então, dando seguimento, agora vocês têm um exercício para fazer. Esse exercício... Então vocês vão ter que criar uma estrutura chamada pessoa, que vai ter um nome com até 40 caracteres, a altura dessa pessoa, que tem que ser recebida em centímetros, e o peso em quilogramas dessa pessoa. O que vocês têm que fazer? Um programa que vai ter um vetor do tipo pessoa. E aqui tem uma coisa nova que a gente pode fazer, que uma vez que a gente tem uma estrutura definida, pessoal, agora a gente pode criar um vetor de paralelepípedos, por exemplo. Então, se eu fizer o seguinte, ó, paralelepípedo vetor P de 5, quer dizer que eu estou criando um vetor de paralelepípedos com 5 posições, ou seja, um vetor de 5 paralelepípedos que eu vou poder acessar. E então o vetor eu vou poder acessar dessa maneira. Por exemplo, quero acessar o primeiro elemento, né? Vetor P de 0 ponto largura, recebe 0. Vetor P do elemento 0 vezes comprimento recebe 1, 2. Isso também é possível de fazer agora, uma vez que a gente tem a estrutura definida, esse tipo definido. A gente consegue criar um vetor dentro do programa em C que vai guardar várias dessas estruturas e a gente consegue acessar como se fosse um vetor normal, né? Pelo elemento, pela posição, e acessar os membros internos de cada um desses elementos, ok? Então é um exemplinho aqui. Então vocês vão criar um vetor do tipo pessoa com 5 elementos. Vocês vão fazer o usuário informar os dados de cada uma dessas pessoas. Então eu sugiro aqui vocês fazerem um laço for que se repete 5 vezes. E dentro de cada uma dessas vezes o usuário vai entrar então com as informações de cada uma dessas pessoas, né, através de scanf. Depois que ele recebeu os dados dessas 5 pessoas, ele precisa exibir na tela o IMC de cada uma dessas pessoas, o índice de massa corporal, tá? E exibir a classificação de acordo com a tabela tal. Não é exercício difícil,
Vocês têm que pensar sempre em entradas, processamento e saídas. As entradas é informar os dados dessas pessoas. O processamento é calcular o IMC de cada uma e testar, então, qual é a faixa desse IMC para cada uma dessas pessoas. Então, o que eu quero ver na tela é o nome da pessoa, o IMC dela e qual é a faixa do índice de massa corporal que ela está. Então, vocês vão ter que testar esse IMC, esse coeficiente que vocês calcularem para cada uma. E então exibir na tela aí qual é a condição da pessoa, de acordo com o IMC, ok? Então, saída, nome de cada uma das pessoas, IMC de cada uma, né? E aí a classificação. O exercício 2E, ele tem a ver com esse do paralelepípedo, só que ele é um exercício com ponteiro. Então, deixa eu pensar aqui. Esse exercício 2 aqui a gente vai usar ele na próxima aula, então, quando a gente falar de ponteiros. Então, eu vou deixar anotado aqui para a gente retomar esse exercício, porque a ideia desse exercício, até vocês quiserem tentar fazer, fiquem à vontade, não é difícil, tá? Mas a ideia é, ao invés de quando a gente chamar a função calcular área, criar um novo elemento paralelepípedo P dentro da função, a gente passar um ponteiro para ele. Ou seja, passar um ponteiro para o paralelepípedo que existe dentro da função main. Eu não sei se vocês já trabalharam com ponteiros. Caso sim, vocês podem tentar fazer já. E caso não, aí a gente aguarda. Eu vou deixar anotado aqui para a gente retomar esse exemplo aí, ok? Quando falar de ponteiros. Então, bom, vocês têm o exercício 2D para fazer. E para finalizar a aula aqui, pessoal, quando a gente começou a falar dos tipos e a gente falou de caracteres, a gente falou que a gente pode declarar caracteres como dessa forma, né? Um char valor, o char caractere, e ele tem o B, né? Que representa o caractere B. Que a gente vai sempre botar em aspas simples, né? Quando quiser imprimir um caractere, a gente tem que usar o porcentagem C. Se a gente imprimir um caractere com porcentagem D, vai aparecer um valor, um número para esse caractere, que não tem nada a ver com o caractere que a gente tem aqui. Porém, esse número, ele é padrão. E isso vem dessa tabela ASCII. Essa tabela é super antiga. Ela foi criada quando os primeiros computadores ainda surgiram e a gente precisava integrar com uma impressora, por exemplo. E aí se viu a necessidade de padronizar os bytes que eram enviados para essa impressora para que cada byte representasse um caractere específico. Então a tabela ASCII é uma tabela que representa então os números do caractere do alfabeto latino, cada letra do alfabeto latino com um número específico num código de 8 bits. E aí as máquinas conseguiam conversar através da tabela ASCII trocando dados, né? Então tu mandava lá um texto para imprimir na impressora e tu tinha certeza que a impressora ia imprimir porque cada byte que representa um caractere tinha o mesmo valor. Então aqui tem um exemplo dessa tabela, ó. Vocês reparem o seguinte, que o caractere A maiúsculo, ele tem o valor decimal 65. O caractere B, ele tem o valor decimal 66. E por aí em diante, o caractere A minúsculo tem o valor 97 em decimal. O que quer dizer isso? Que se eu declarasse aqui, ó, esse caractere valor aqui com B e fosse imprimir o valor em decimal dele na tela, ia aparecer 98, tá? Quando a gente imprimisse em decimal. E claro, quando a gente imprime como caractere, ele vai puxar dessa tabela ASCII o caractere B e vai mostrar na tela B, então, tá? Então é importante vocês terem uma noção da tabela ASCII, porque vocês vão acabar usando ela bastante em microcontroladores, com Arduino depois, já que ela é padrão para muitos dispositivos, né? Para interface serial, para envio de dados, troca de dados entre o computador e o microcontrolador, para exibir um display de 7 segmentos, um caractere, né? Tudo vem dessa tabela ASCII aqui, tá? Beleza, pessoal. Então essa é a aula. Façam o exercício 2D e tentem dar uma olhada já em ponteiros e fazer o exercício 2E dessa vez.
e aí seguimos adiante nossos conteúdos. Lembrando que essa parte do conteúdo, que é a aula 2, é uma das mais importantes, mais relevantes que a gente vai ter dentro do escopo dessa disciplina. Por isso eu já passei ele logo para a gente ir utilizando esses conceitos nas próximas aulas e ir reforçando esse conhecimento, ok? Principalmente vetores e matrizes, que vocês vão acabar utilizando bastante. Então tá, pessoal. Valeu, boa semana aí para vocês e nos falamos.